Bueno, vou falar sobre o tema de hipertensão portal. Eu me chamo Thais Arsolino Albuquerque, sou estudante da Universidade UPAL de Bolívia. Minha matrícula de estudante é 22562. Participo do grupo T5 e o docente que vai supervisionar este trabalho é o Dr. Oporto Velasco Luiz. Sobre a introdução, quero introduzir primeiramente que este tema de HP ou hipertensão portal vai resultar de uma fase que o organismo vai ter, infelizmente, uma obstrução do fluxo do sistema venoso. Ou seja, se as venosas estamos tratando de falar de la parte de las venas, da área correspondente, como consequência de enfermidades hepáticas crônicas e trombose de la vena porta. Ou seja, é um tema que vai afetar praticamente a região desde a parte inicial gastrointestinal hasta a área do hígado, onde vai justamente acontecer essas enfermidades hepáticas, de maneira que pode ser crônica e ou também pode ocorrer a trombose em la região da vena porta, onde esta vena porta vai ser explicada mais adelante. Não obstante, existem transtornos de HP por el compromisso vascular do sistema portal. É considerado a 14ª causa de morte. É importante saber de isso para que tenhamos uma ideia de como está o parâmetro da HP. E a HP é estudada adelante quando se trata de compromisso intrahepático que influencia os leitos vasculares extrahepáticos em que aumentam os valores tensionais, ao gerar uma síndrome de circulação hiperdinâmica. E a hiperdinâmica por quê? Porque não depende só de um fluxo sanguíneo isolado, e sim de um conjunto de fluxo sanguíneo que impesa de um órgão e se vai hasta a região hepática, hasta que realmente comprometa a vascularidade. Em consequência, todos os processos da dinâmica vascular e sanguínea, obviamente, se desenvolvem varizes esofágicas e outras complicações, ok? Que dão razão a las cirroses, por exemplo, na região hepática, como a primeira causa de hospitalização, ou seja, é muito comum isso, levando, infelizmente, à morte ou a casos de transplante hepático em todo o mundo. Pero há outras patologias também que acabam acontecendo. Sobre a questão epidemiológica, ou se tratando de dados epidemiológicos ou empíricos, que vão analisar as porcentagens ou oferecer esses dados para o melhor estudo, empiezo falando que em los pacientes com cirrose hepática, ao menos 80% apresentam hipertensão portal, de los quais, destes 80%, 40% vão desenvolver varizes esofágicas. Sobre as taxas de sangrado de origem varicial, ou seja, onde estão apresentando varizes, infelizmente, vão ter o rango de 10 a 30% a cada 2 anos, devido a los sangrados que produzem a diminuição da funcionalidade hepática e do aumento da pressão portal. Ou seja, se diminui as funções do hígado e consequentemente, junto com isso, vai aumentando a pressão da região da vena porta. Isso vai prejudicar mais todavia o fluxo sanguíneo, apresentando as varizes. A taxa de mortalidade é de 12 a 20% depois de 6 semanas do sangrado por varizes esofágicas. Ou seja, são números que realmente importam justamente para que depois se tenha um bom diagnóstico ou para que os estudantes estejam mais atentos sobre estes casos. Sobre os conceitos gerais, ou seja, devemos começar se perguntando o que é a hipertensão portal? Bueno, é a elevação da pressão em la vena porta, e ocorre com maior frequência causada por casos de cirroses, que normalmente acontece em países bem desenvolvidos. Acontece também com frequência em casos onde podemos verificar esquitossomiases em áreas bem endêmicas ou por câmbios vasculares hepáticos mesmo.
Como resultado, pode ocorrer o sangrado por várias esofágicas e também por encefalopatia portosistêmica. Sobre o desenvolvimento do tema, bueno, ya que estamos falando de hipertensão portal, ¿por que mesmo a palavra portal? Porque isso está relacionado à vena porta, que é formada por la união das venas mesentéricas superiores plênicas, donde estas venas têm por objetivo de drenar a sangre del trato gastrointestinal, ou seja, a região entre a parte gástrica e del intestino, e também drena as outras regiões, como o baço, pâncreas e hasta o hígado, principalmente. Em se tratando de los sinusoides, e o que é isso? O que é sinusoides? Justamente são os canais sanguíneos ubicados em la região retículo endotelial, donde la sangre de las venas porta terminales se mezcla con la sangre de las arteriolas hepáticas. Así que luego, esta parte del flujo sanguíneo desde las venas porta terminales hasta las arteriolas hepáticas, este sangre tiene una continuación. E para onde que se queda, vai se quedar hasta la vena cava inferior, pero antes se passa por las venas hepáticas, ¿ya? E se hablamos de hipertensão, porque a pressão está alta, então para que tenemos algum parâmetro, temos que sí o sí saber lo que é a pressão normal. E acá hablo que a pressão portal normal está entre 5 e 10 milímetros por mercúrio. E por curiosidade, este parâmetro é maior que a pressão da vena cava inferior, que é de apenas de 4 a 5 milímetros por mercúrio. E com isso já temos o conhecimento prévio de que se está muito alta que isso, já está tendo o paciente um caso de hipertensão, em se tratando de pressão em relação à vena porta. Em se tratando da questão da etiologia, dizemos que a hipertensão portal se deve principalmente a uma maior resistência ao fluxo sanguíneo na vena porta, ou seja, quanto mais resistência ao fluxo, mais alteração em la pressão em la vena porta e mais, consequentemente, enfermidades. E uma das causas mais comuns dessa resistência é alguma enfermidade que pode acontecer em hígado, como por exemplo a cirrose. E sobre as causas pouco frequentes mesmo, inclui a obstrução da vena esplênica ou da vena porta, e já se tratando das causas mais frequentes, encontramos a alteração do fluxo venoso hepático, já, ou seja, um fluxo em la vena del hígado. Bueno, vamos falar acá sobre a questão da hipertensão portal, pero antes de tudo, eu me chamo Thais Arcelino Albuquerque. Eu sou acadêmica de estudante da Universidade UPAL de Bolívia. Tenho como supervisor de este trabalho o docente Luis Oporto, que é da asignatura Fisiopatologia 2, do segundo semestre de 2020. Ctrl Shift K. Não tô entendendo nada, não sei se está começando aqui. Ctrl Shift K. Bora, pisedo. E agora? Sobre a fisiopatologia, empiezo hablando de exemplos de casos como o de cirroses ou de fibrose tisular, donde esses dois casos de enfermidade vão provocar um aumento da resistência sinusoidal e de venas portales terminales. E é justamente este aumento que provoca a patologia, e isso vai poner consequências em lo órgão, como mira acá abaixo esta imagem. Acá um hígado sano e acá o hígado com cirroses, onde se pode claramente verificar que a fisiologia do hígado com cirroses está completamente afetada. Su color, su aspecto, seus vasos linfáticos estão alterados justamente por conta deste aumento. Outros fatores potencialmente reversíveis podemos destacar como
por ejemplo, la contractilidad de las células sinusoidales, la producción de derivados vasoactivos, como por ejemplo, verificamos la producción de endotelina y óxido nítrico, ¿ya? Que acabam afetando em la questão do flujo sanguíneo. Há vários mediadores sistêmicos que determinam a resistência arteriolar e possivelmente o edema de hepatocitos. Este edema quer dizer que acaba por realmente participar em esta alteração disfuncional do hígado, que prejudica em los hábitos diários, em los hábitos alimentícios de rotina. Por exemplo, o paciente tem que fazer uma dieta muito bem para que essa situação acá não continue. Atenção, com o tempo, a hipertensão portal vai conduzir à formação de venosas que vão estar colateralmente em la região portosistêmica, ou seja, quanto mais tempo se tarda para o tratamento, quanto mais este caso de hipertensão portal vai ter, infelizmente, esta condução para a formação de estas venosas, que vão prejudicar o fluxo sanguíneo, a pressão circulatória sanguínea, e principalmente que vai continuar a afetar a fisiologia do órgão afetado, e o órgão afetado vai depender de cada pessoa. Assim, sendo isso claro, vamos entender que em todo este processo vamos verificar o aparecimento de vasos submucosos que podem estar assim congestionados. E quando estão assim, este aspecto muito acumulativo vão ser chamados de venas varicosas, que aparecem inicialmente ou normalmente em esôfago distal e às vezes vão aparecer em fundo gástrico, que aí já podemos imaginar que vai prejudicar o aparato digestivo, assim que pode romper-se e causar uma hemorragia gastrointestinal repentina ou de maneira catastrófica. A congestão vascular da mucosa gástrica é nomeada ou é chamada de gastropatia hipertensiva portal, onde pode provocar hemorragia digestiva aguda ou crônica. Sobre as venas colaterais visíveis da parede abdominal, são realmente comuns em los exames passados por el médico, pero as venas que se estendem desde o umbigo já são mais raras e indicam um fluxo intenso em las venas umbilicales e periumbilicales. Então, vamos deixar bem claro como ocorre esta alteração portal. Vamos a reforçar mais de como realmente essas alterações em la vena porta acontecem. O que passa é que, como já temos visto sobre os vasos colaterais portosistêmicos, que são venas varicosas, essas venas varicosas desviam o fluxo venoso portal que irá ao hígado. Por lo tanto, chega menos fluxo sanguíneo ao hígado quando há um aumento do fluxo portal, onde ocorre uma diminuição da reserva hepática. Además, as substâncias tóxicas do intestino se desviam diretamente à circulação sistêmica, onde não poderia ocorrer isso, porque se já tem um caminho a seguir, já não se pode desviar. E justamente por isso contribui à aparição de encefalopatia portosistêmica. A congestão venosa é resultante da hipertensão portal em órgãos viscerais que contribui à aparição de, por exemplo, ascites, devido a cambios nas forças de Starling. A esplenomegalia e o hiperesplenismo, a menudo essas duas situações se produzem como resultado do aumento da pressão em la vena esplênica, ou seja, cerca do baço. Podem produzir-se, em este caso, de alterações na vena esplênica, trombocitopenia, leucopenia e, mais raramente, a anemia hemolítica. A hipertensão portal se associa comumente com o quê? Quais são os fatores? Vamos ver? Então, aí está como primeiro fator, tem relação a um estado circulatório hiperdinâmico, relação a também os mecanismos que são bem complexos, e também há situações em que parece estar implicando em os câmbios onde afeta o tono simpático, e justamente este tono
em relação à produção de óxido nítrico e outros vasodilatadores endógenos. E o aumento da atividade de fatores humorais também, como por exemplo o glucagon, interfere no caso de hipertensão portal. Os signos e síntomas. A hipertensão portal é assintomática em la maioria dos casos. Os signos e síntomas são o resultado das complicações que, por exemplo, a pessoa siente os dolores, pero não sabe o que passa realmente e assim vai evoluindo, vai tendo uma evolução do quadro que dificulta. O mais peligroso é o sangrado agudo de varizes, onde, em este caso, os pacientes experimentam um sangrado que aparece de maneira massiva do tracto gastrointestinal superior, não acompanhado de dolor. Normalmente, assim, ocorre esse sangrado, e sendo assim, o paciente ou a pessoa mira esse sangrado, pero, pucha, não tenho muito dolor e todo, piensas que é normal, pero se não ocorre a lo profissional, pode prejudicar-se. O sangrado associado com a gastropatia hipertensiva suele produzir-se de forma crônica ou subaguda, ou seja, pode acontecer cronicamente ou de maneira já para ser em um estado agudo. E, como por exemplo, sobre essas situações, nós outros temos o conhecimento que pode ocorrer a ascites, encefalopatia portosistêmica e esplenomegalia. O diagnóstico. Se presume que a hipertensão portal ocorre quando um paciente com enfermidade hepática crônica tem circulação colateral, esplenomegalia, ascites ou também um caso de encefalopatia portosistêmica. Ou seja, se alguma dessas enfermidades está aparecendo em um paciente, já se pode diagnosticar que já se tem um caso de hipertensão portal. A prova requer a medição do gradiente de pressão venosa hepática. Isso ocorre em alguns casos. E esta medição de gradiente é acerca da pressão portal e se utiliza um catéter transjugular. E, sem embargo, este procedimento é invasivo e geralmente não se realiza. Ou seja, só vai se realizar este catéter transjugular em casos raros, pois normalmente o que se realiza para confirmar o diagnóstico são TCs ou ecografias. Acá, as provas de imagens podem ajudar quando se suspeita de cirrose, por exemplo. A ecografia e a TC, tomografia computadorizada, geralmente revelam colaterais intraabdominais, que estão de maneira dilatadas, e o exame de Doppler pode determinar tanto a permeabilidade como o fluxo portal, ou seja, é muito importante fazer o Doppler também, porque assim o paciente tem uma informação mais completa. As venas varicosas esogástricas, ou seja, desde o esôfago à região gástrica, e a gastropatia hipertensiva portal se diagnostica melhor mediante a endoscopia. ¿Ya? Então, este é o exame de eleição, que incluso pode identificar rasgos preditivos de hemorragia por venas varicosas desta região, realmente. Exemplo, presença de manchas rojas brilhantes. O pronóstico. A mortalidade por um episódio de hemorragia por varizes esofágicas pode superar os 50%. O pronóstico está influenciado por lo que? Por o grado de quê? De reserva hepática e por la intensidade do sangrado, obviamente, já? Para aqueles que sobrevivem, o risco de hemorragia em los primeiros 1 ou 2 anos, por aí, pode ligar a 50% a 75%, já? Os tratamentos endoscópicos ou farmacológicos reduzem o risco de resangrado, pero não significativamente a mortalidade a largo prazo. O tratamento. No caso do tratamento a largo prazo de las varizes esofagogástricas de maneira sangrante, vão se realizar mediante as endoscopias de maneira seriadas, utilizando o que? Utilizando a ligadura elástica, hasta que realmente pode erradicar as varizes, já? Para melhor saúde. E em casos de
Varizes solamente sangrantes, já que não está interferindo esta região acá. Inclui o uso de beta-bloqueantes, que podem ser não seletivos, acá os exemplos, com o fim de reduzir a pressão portal, basicamente mediante a redução do fluxo, ou seja, reduzindo o fluxo vai reduzir as dolores, vai empezar a restabelecer lo normal. Então, em la questão farmacológica, se pode incluir propanolol de 40 a 80 miligramas via oral 2 vezes ao dia, já, seguindo este padrão. Nadolol 40 a 160 miligramas via oral também uma vez ao dia. Timolol 10 a 20 miligramas, já é uma dosagem bem baixa. Via oral 2 vezes ao dia, ou seja, e acá se ia tomar 2 vezes mais, acá só uma vez, e assim por seguinte, já realmente utilizando este padrão acá de beta-bloqueantes não seletivos, que podem ser usados com ou sem combinação de monitrato de isoborbida. E acá, usando esta combinação, pode usar uma dose de 10 a 20 miligramas, via oral 2 vezes ao dia, que pode ajudar a reduzir aún mais a pressão portal. A combinação do tratamento endoscópico e farmacológico a largo prazo proporciona uma efetividade aún maior que o uso de um tipo de tratamento solo. Ok? Acá é uma dica que por bem é bueno saber. Graças realmente por sua atenção. Para mim foi um grande aprendizado falar sobre esse tema.